Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. No início dessa semana nós estivemos orando com um grupo de pastores no monte, lá em Rolante. A gente viajou um bocado para estar com os pastores lá num momento muito especial de clamor. E Deus me deu um presente nessa viagem. Eu sempre vou para o monte quase todos os meses. E lá a gente fica às vezes 2 dias, às vezes 4, 5 dias em jejum e oração. Direto. E eu sempre dizia: Deus, eu queria tanto que o Senhor me desse o privilégio de levar algum obreiro da igreja, algum irmão, que seja um homem de Deus, um homem de oração, para que eles comecem a experimentar isso, para que eles comecem a desfrutar disso. E então essa semana, agora na segunda-feira, quando eu fui, Deus me deu um presente de poder levar o diácono Sadi e o nosso querido Charles, que foram lá orar um pouco com a gente no monte, junto com os pastores. E foi assim algo, irmãos, extraordinário. Extraordinário. É lógico que a gente não pode levar qualquer pessoa para um lugar como esse. A gente precisa levar pessoas que estejam buscando a Deus. Nós precisamos levar pessoas que estejam andando com Deus, que estejam fazendo a coisa certa, a coisa como tem que ser feita. Então eu quero dizer para você que é um obreiro da igreja, que eu continuo orando e sonhando com o momento de poder, quem sabe, ir daqui com 2, 3 carros de homens de Deus, para estarmos um tempo a sós com o Senhor. É lá nesse lugar que Deus tem falado tanto ao meu coração. E se Deus tem feito alguma coisa, é porque temos buscado a direção do que Ele está fazendo, ou do que Ele quer fazer nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra, Mateus 16, versículo 13 até o versículo 16. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 16. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Eu quero nessa noite falar um pouco, e eu espero conseguir falar aquilo que está no meu coração. Eu quero falar sobre homens com uma revelação completa. Homens, e quando eu digo homens, eu estou generalizando. Eu estou usando essa palavra no sentido mais amplo que ela possa ter. Homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças. Porque sim, crianças também podem ter revelação de Deus. Amém? Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você precisa ter, nós precisamos ter uma revelação completa da pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, nesse texto Jesus faz 2 perguntas muito interessantes aos seus discípulos. Jesus faz 2 perguntas importantíssimas. E com base nessas 2 perguntas, eu quero trazer então a mensagem da palavra, para que depois possamos orar, para que depois possamos buscar aquilo que Deus está, por meio da palavra, direcionando que nós busquemos.
primeira pergunta de Jesus, ele olha para os seus discípulos, como se olhasse para o Saloni, como se olhasse para o Cláudio, para mim, para o Hamilton, ou para qualquer um de vocês que são discípulos de Jesus. Tem discípulo de Jesus aqui? Amém? A primeira pergunta que Jesus faz é: o que é que os homens falam de mim? O que é que as pessoas dizem a meu respeito? O que é que o mundo está falando sobre mim? Jesus queria saber. Existe um ditado popular que diz: não importa o que falem de mim, desde que falem de mim. Isso é um ditado popular, é um ditado do mundo. Jesus queria saber. Jesus se preocupava. Jesus se interessava em saber o que as pessoas pensavam dele. Jesus se interessava em descobrir o que aquele camarada que não crê em Deus pensa de mim. O que a prostituta pensa de mim? O que o ladrão pensa de mim? O que o marginal pensa de mim? O que o drogado pensa de mim? O que o ateu pensa de mim? O que o crente pensa de mim? Jesus estava preocupado, sim, em saber o que as pessoas falavam a respeito dele. Essa foi a primeira pergunta de Jesus. O que eu sou para o mundo? Vocês que são meus discípulos, vocês têm ouvido, porque eram tão grandes os comentários sobre Jesus, irmãos. Eram tão fortes os comentários, as mais diversas opiniões que se possa imaginar. Todo mundo opinava de Jesus. Todo mundo falava de Jesus, porque Jesus, quando ele surge fazendo sinais, milagres, expulsando o demônio que ninguém conseguia expulsar, curando doença que o médico não conseguia curar, ressuscitando mortos, depois de 3, 4 dias já sepultado, a fama de Jesus cresceu muito. E todo mundo falava de Jesus. Uns bem, outros mal, outros não tinha uma posição exata, mas todo mundo falava. E agora Jesus pergunta para os seus discípulos: o que é que o mundo fala de mim? Quem eu sou para o mundo? Essa foi a primeira pergunta. E a segunda pergunta, Jesus olha, depois de eles responder, daí eles respondem e dizem: olha, alguns dizem que tu é o João Batista, aquele que estava lá no deserto, mudou o visual, veio para a cidade, né? Outros dizem que tu é Elias. Mas tem um grupo que diz que tu é Jeremias. E tem um grupo indefinido que acha que tu é algum profeta disfarçado, que está no meio do povo fazendo esses sinais. E Jesus dá uma pausa. E Jesus olha nos olhos dos discípulos e faz a segunda pergunta. E a pergunta que ele faz agora não diz respeito ao mundo, mas diz respeito aos discípulos. Ele pergunta: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? E para vocês, quem eu sou? Ou seja, ele está perguntando e tentando descobrir, na segunda pergunta, qual é a importância que ele tem para os seus discípulos, para os seus seguidores. Ele quer descobrir qual é o valor que ele tem para os seus discípulos, para os seus seguidores. Ele quer descobrir qual é a visão. Porque os discípulos não eram como os demais do mundo. E quando eu digo do mundo, eu estou falando do mundo todo. Os discípulos eram um grupo de homens que andavam com Jesus, como você. Quem é que é membro da igreja? Levante a mão que eu quero ver. Quando alguém olha para você, quando alguém sabe que você é membro da igreja, o Brasil para Cristo, eles têm uma opinião formada a seu respeito, não por você ser membro da igreja, mas por aquilo que você deveria ser, sendo membro da igreja.
Então, quando Jesus fala o que os outros pensam de mim, a opinião dos outros é importante, é relevante, tem valor. Mas Jesus agora pergunta para os discípulos: e quanto a vocês? Por quê? Porque os discípulos estão perto, o mundo não. Os discípulos estão andando com Jesus, as outras pessoas não. Alguns até seguiam Jesus por um tempo, mas os discípulos andaram com Jesus por 3 anos, num intensivo seminário de cura, de libertação, de santidade, de santificação, de negar a si mesmo, de tomar a cruz, de renegar o seu próprio eu e adaptar a sua vida à vida do reino de Deus. Os discípulos estão andando com Jesus e agora a pergunta de Jesus é: e para vocês, quem sou eu? Olha para a pessoa que está pertinho de você com muito carinho e respeito por essa pessoa. Pergunte para ela assim: quem é Jesus para você? O que ele significa para você? Ele pergunta isso porque os discípulos andavam com ele. E quando nós andamos com alguém, quem aqui é pai, quem aqui é mãe? Levante a mão, quero ver. Bom, se você é pai ou mãe, você tem filhos, logicamente, né? E você conhece seu filho desde que nasceu? Qual é a sua opinião a respeito do seu filho? Da sua filha? Porque se tem alguém que pode traçar um perfil do filho e da filha, é o pai e a mãe. Sim ou não? Porque todos os dias está andando com o filho, todos os dias está andando com a filha, está acompanhando o crescimento. Se tem alguém, quantos aqui tem pai e mãe vivos? Levante a mão ainda. Ok. Se tem alguém que pode traçar um perfil do pai e da mãe, são os filhos. Olha, meu pai é um coroa 10. A minha mãe é uma coroa 10. Né? Meu pai é meio ranzinho. Eu fico 10 minutos no chuveiro e ele já começa a bater na porta. Vou desligar o disjuntor. Né, Jennifer? Cadê a Jennifer? Porque o filho pode traçar o perfil do pai, pode opinar sobre o pai, sobre a mãe e o pai pode opinar sobre o filho, porque vivem juntos, andam juntos. Os discípulos andam junto com Jesus por 3 anos e agora Jesus quer saber, depois desse tempo, o que vocês pensam sobre mim? Como é que vocês me enxergam? Qual é a revelação que vocês têm a meu respeito? Qual é a visão que vocês têm sobre mim? Por quê? Porque quanto mais perto de Jesus nós andamos, quanto mais tempo nós passamos com Jesus, mais clara e profunda deve ser a revelação que temos de quem Ele é. Quanto mais perto e quanto mais tempo você anda com Jesus, meu irmão, melhor e maior tem que ser a clareza da sua visão sobre Ele, da sua revelação sobre Ele. O que Jesus queria descobrir com essas 2 perguntas é: qual é a diferença entre vocês e o resto do mundo? Qual é a diferença entre você e o resto das pessoas? Porque agora eu já sei o que o mundo diz a meu respeito. Para o mundo eu sou um profeta, pronto. E para você? O que Jesus é para você? Essa é uma pergunta que o Senhor está fazendo aos seus discípulos. E essa é uma pergunta que o Senhor está fazendo a nós. O que eu significo para vocês que andam comigo? Quem aqui anda com Deus, anda com Jesus? Está se esforçando para andar com Ele? Está abandonando o pecado, negando a si mesmo, tomando sua cruz e andando com Cristo? Sim, amém? Então a pergunta é: o que Ele significa para você? Quem Ele é? Ele é aquele que paga suas contas, que te patrocina, que supre tuas necessidades, que te dá o pão quando tu está com fome, que cura tuas enfermidades, que expulsa os demônios que às vezes agarram você? Ou Ele é alguma coisa mais do que isso?
Quem é Jesus para você? O que ele significa para você? Ele é apenas aquele que te levanta quando tu tomas uma rasteira de alguém? Ou ele é algo mais para você? Por que eu digo isso? Porque existem muitas pessoas que, se no culto, se na igreja tiver alguns gritos, bateções de palmas e um milagre, está bom. Para algumas pessoas, se alguém vier aqui e sair daqui curado, está ótimo, maravilhoso, ainda que Deus não fale. Para algumas pessoas um milagre basta. Para algumas pessoas um testemunho de que Jesus abriu uma grande porta financeira já é o suficiente para dizer: o culto estava bom, o culto estava abençoado, o culto estava 10. Mas para outras pessoas não. Para outras pessoas precisa ter algo mais. Para os discípulos precisa haver algo mais. Para os discípulos precisa haver uma ministração da palavra. Precisa haver um toque de Deus. Precisa haver uma transformação divina. Para os discípulos precisa haver um desafio de mudança. Porque o discípulo conhece o seu mestre. Aquele que corre apenas atrás da provisão, ele está preocupado em ter apenas o favor da mão do seu provedor. Mas aquele que é discípulo, ele busca a presença de Deus. Ele busca a presença de Jesus. Ele se sente desafiado a mudar de atitude. Ele se sente desafiado diante da palavra de Deus a mudar de posição. Quem é discípulo? Uma vez eu preguei sobre a diferença de ser discípulo e ser parte da multidão. E a diferença está em João capítulo 6, versículo 60. A diferença é que quando a multidão que comia pão, que comia do peixe, a multidão que era curada, que era libertada por Jesus, quando Jesus precisou dar uma palavra mais dura, quando Jesus precisou dizer não, quando Jesus precisou dizer que vocês estão errados, quando Jesus precisou dizer para eles: não é por aí, sabe o que eles fizeram? João capítulo 6, versículo 60 em diante diz: eles olharam uns para os outros e disseram: quem pode resistir essa pregação, esse discurso? Essa palavra é dura demais. Nossos ouvidos não suportam. E a Bíblia diz que muitos dos seguidores, não era qualquer um, eram aqueles que estavam assíduos, eram aqueles que todo dia estavam andando atrás de Jesus. Muitos dos seguidores, a Bíblia diz que deram as costas e se foram. E Jesus olha para os discípulos e pergunta: por que vocês também não vão? Não querem aproveitar e ir? E a Bíblia diz que Pedro diz assim para ele: para onde nós iremos se somente tu tens as palavras de vida eterna? A multidão quer pão, quer peixe, quer milagre, quer libertação, quer porta aberta, quer dinheiro, quer emprego, quer oportunidades melhores. Vem em Jesus um patrocínio, mas o discípulo, ele quer a palavra de vida eterna que transforma de dentro para fora todas as coisas. Cada área e cada etapa da sua vida vem sendo transformado de dentro para fora pela pregação da palavra. O discípulo verdadeiro, ele quer a palavra. Por que eles foram embora? Porque aquele que serve a Jesus pelo pão que come não consegue ouvir um não. Aquele que serve a Jesus pela oportunidade que tem não consegue ouvir um não. Aquele que serve a Jesus pelo salário que ganha, pelo emprego que Deus deu, pela porta que Deus abriu, ele não consegue ser confrontado pelo pecado, ele não consegue ser desafiado a uma mudança de vida e de atitude, porque à frente da palavra e da opinião de Deus vai a sua palavra e vai a sua opinião. E quando confrontado, eles dizem: não dá para matar isso, tchau. E só voltam quando a barriga dói de novo. Fome, sede. É por isso que muitas pessoas saem da igreja, vão embora,
passam por todas as igrejas e depois voltam para cá. Por quê? Porque bateu a fome, porque bateu a sede, porque chegou a necessidade. Mas até a necessidade é serva de Jesus, porque Deus tem um plano com a nossa vida, com a sua vida, e ainda que seja pela necessidade, mas Deus te quer pertinho dele, nos braços dele, andando com Jesus e aprendendo. Jesus disse: aprendam comigo, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Então até a necessidade, até a doença, até o problema, até a porta fechada, até a miséria, é serva de Deus para nos trazer de volta para Ele. Aleluia. E essa é a razão pela qual Jesus queria saber o que os discípulos pensavam dele. Ele queria ter certeza que os discípulos também não iam embora. Ele queria ter certeza de que os discípulos não iam pular do barco. Como disse o D'Alessandro uma vez numa entrevista para a Rede Globo, o repórter perguntou: e se o Inter for rebaixado? Ele disse assim: antes eu pulo da barca. Antes eu pulo da barca. Eu vou pular da barca. Sabe que muita gente, para muita gente, Jesus está fazendo essa pergunta hoje: e se? E se eu não te curar? E se eu te deixar lutando? E se eu te deixar na prova? E se eu tiver aqui para a mesa de cirurgia? Para UTI? O crente vai para UTI. Sim, senhor. E se eu te testar e te deixar um tempo sem porta aberta, dependendo da ajuda da igreja? E se? O que você vai fazer? Jesus quer saber. Você vai pular da barca? Ou você vai continuar no barco com Jesus? Aleluia. Hã? Por quê? Porque nós aprendemos, irmãos, que com Cristo no barco tudo vai muito bem. E vai. Mas mesmo com Cristo no barco houve tempestade, irmão Salomão. E a tempestade é imprevisível. Ela pode trazer vento, ela pode trazer granizo, ela pode trazer ondas altas, ela pode fazer entrar água no barco. E Jesus está no barco. Mas às vezes mesmo com Jesus existe tempestade. Mas a diferença é que estando Jesus conosco no barco, há esperança, há segurança, aleluia, há resposta, há saída. Então por isso que Jesus quer saber quem eu sou para vocês. A Bíblia fala em João capítulo 7, versículo 16 ao 22, sobre João Batista. E João Batista, agora depois de pregar e denunciar o pecado de um homem importante, ele foi preso. E ele está lá na prisão. E quando ele está lá na prisão, ele sente que vai morrer, ele sabe que vai morrer. Mas antes de morrer, ele chama alguns dos seus discípulos, porque João Batista também fazia discípulos, ele tinha discípulos. E ele chama seus discípulos e ele manda até Jesus, e a pergunta é essa: Jesus, tu és aquele que nós estávamos esperando? Ou ainda temos que esperar por outro? Observe que João Batista, apesar de ser um homem de Deus, uma bênção, o antecessor, aquele que antecedeu Jesus, aquele que ia pelo deserto pregando o evangelho do reino e dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Esse homem abençoado, ele tem uma dúvida e ele sabe que ele vai morrer. Ele quer saber se Jesus era aquele que tinha sido profetizado pelos profetas. Ele quer saber se Jesus era mesmo o que ia vir, ou se viria um outro depois dele. Então ele não pode morrer com essa dúvida. E ele manda perguntar a Jesus: mas por quê? Primeiro, porque ele não convivia com Jesus.
A Bíblia diz que João Batista pregava no deserto e as pessoas iam no deserto para ouvir a sua mensagem. Ele não convivia com Jesus. Então, quando não se convive com Jesus, se tem muitas dúvidas. E João Batista naturalmente tinha essa dúvida. Segundo, ele pergunta isso porque ele estava preso. E aqui há uma lição, muito além da letra. Aquele que está preso em qualquer tipo de pecado, aquele que está preso a um tipo de vício, aquele que está preso a um tipo de erro, aquele que está preso à desobediência, ele não consegue ter revelação de Deus. Essa pessoa não consegue ter revelação de Jesus. João Batista está na prisão, ele está preso injustamente, mas ele está preso. E porque está preso, ele não pode ter certeza pessoalmente de quem é Jesus. Mas os discípulos estão livres. Os discípulos andam dia e noite com Jesus. Terceiro, por quê? Ele manda seus discípulos perguntar quem é Jesus, porque ele sabia que ia morrer e porque ele não podia terminar a sua vida daquele jeito. Tem muita gente que não conhece Jesus, embora ande perto dele. Há muitas pessoas que não têm intimidade com Jesus, embora todas as manhãs Jesus esteja batendo a porta do seu coração. E a pergunta que eu te faço é: você vai deixar a sua vida acabar? Quanto tempo mais precisa? Aquele que anda com Cristo não pode ter dúvida de quem é Jesus. Eu e você precisamos saber definir muito bem o que Jesus significa para nós. Porque eu temo que se eu andar pelo meio do povo com um microfone e emprestar um microfone para alguns e perguntar quem é Jesus para você, talvez alguns vão dizer assim: ai, Jesus me curou, Ele é o meu curador, Ele é o médico dos médicos. Jesus é aquele que quando eu estava na miséria me deu um emprego, uma casa, um carro, um apartamento. Jesus é aquele que quando eu estava na UTI entrou lá e me curou. Todas as experiências que temos tido com Ele estão atreladas às coisas dessa vida. Mas Jesus é mais. É mais do que o dinheiro que o teu salário e a tua profissão pode te dar. É mais do que a saúde que Ele pode te dar. Isso são as gotas, são as migalhas que caem da mesa do Senhor. Jesus tem muito mais, muito mais, muito mais. Quando uma mulher diz para Ele: se tu tem água, então me dá essa água que tu tem. Jesus olha para ela e diz: se tu tomar da água que eu tenho, tu nunca mais vai ter sede, porque dentro de ti vai jorrar uma fonte para a vida eterna. Jesus é muito mais, é muito mais, é muito mais. Mas para você, quem Ele é? Quem anda com Cristo, irmãos, precisa ter uma revelação exata, clara, correta de quem é Jesus, e precisa ter um relacionamento maduro com Ele. Nós precisamos crescer no relacionamento com Ele. E quando Jesus faz essa pergunta aos discípulos: para vocês, quem sou eu? No versículo 16, nós vamos encontrar Pedro dando uma resposta. Todo mundo fica quieto, em silêncio, e Pedro dá um passo à frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo significa o enviado, o prometido, como descreveu Isaías, o desejado das nações, a promessa de salvação vinda de Deus. E Pedro dá um passo à frente de todo mundo, Everton, e ele diz: para aí, eu sei quem eu sou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Naquele momento, irmãos, Jesus diz para Pedro que Pedro era bem-aventurado, mais do que feliz. A
abençoado. E ele diz assim: tu é abençoado, Pedro. Sabe por quê? Porque essa revelação que tu tem não é de carne nem sangue. Ou seja, não é uma revelação humana. Não foi homem que te revelou. Não foi um discípulo que te soprou a resposta. Às vezes você pode, eu pergunto, quem é Jesus? E você pergunta, quem é Jesus? Me dá uma resposta. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O pastor vai perguntar para mim. Não, foi o Espírito Santo. Foi uma revelação divina. E Pedro apenas abre a boca e a palavra sai da boca dele: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus disse: cara, tu é um cara abençoado, porque tu recebeu uma revelação divina, tu recebeu uma revelação do Pai, uma revelação que só poderia ter vindo de Deus. E revelação de Deus você não adquire na faculdade. Não há uma cadeira na universidade que chama-se Revelações do Todo-Poderoso Deus. Revelações do Espírito Santo, nem para quem estuda teologia, nem para quem cursa universidade teológica, não existe nenhuma matéria, nenhuma cadeira que te traga revelação. Revelação de Deus para a sua vida você adquire na caminhada diária com Ele, dizendo não para si mesmo, tomando a sua cruz e sendo desafiado e dizendo sim a cada desafio de obedecer a Deus e de andar com Ele. É aí que Deus começa a te conhecer, é aí que você começa a conhecer a Deus e a revelação começa a vir ao teu coração. Nós precisamos ter essa revelação correta de quem é Jesus. Mas o que muda na vida de quem tem essa revelação? Pastor, e se eu não tenho? Tá, tudo bem, o Senhor explicou esse negócio aí, mas e aí? Eu não tenho essa revelação de quem é Jesus. E agora? Eu estou perdendo alguma coisa por isso? O que muda na vida de quem tem e de quem não tem revelação? Pergunta aí para o teu irmão se ele sabe. O que muda na vida de quem tem essa revelação? O que muda na vida daquele que conhece Jesus pela revelação de Deus e da palavra? Quem tem a Bíblia aí, abra de novo no mesmo texto, Mateus capítulo 16. Oh, aleluia. Você pode glorificar a Deus? Porque senão fica a impressão assim de que eu estou dando uma aula, irmãos. Eu não estou dando uma aula. Eu estou só compartilhando o que o Espírito Santo está colocando no meu coração, o que já tem colocado no meu coração nessa semana. Eu estou só repartindo com você. Eu não estou nem pregando, eu estou repartindo com você. Irmãos, eu não me vejo como pregador. Eu às vezes digo, eu disse isso, acho que foi ontem ou hoje, que eu disse isso para a irmã Nelly. Eu não me sinto tão usado por Deus como pregador. Eu me sinto mais útil quando eu sento com uma ou duas pessoas e eu ouço elas e depois eu ministro uma palavra que Deus põe no meu coração. Eu me sinto mais útil. Eu não estou aqui para pregar. Eu estou aqui para repartir o que Deus tem falado comigo. Eu tenho sido desafiado a isso. E eu quero, sinceramente, que você também seja. Sabe aquele tipo de coisa que é difícil de fazer, mas eu não quero fazer sozinho? Eu quero que você faça também. Eu quero que você passe trabalho junto comigo. Eu quero que você seja desafiado junto comigo. Eu quero que você seja colocado contra a parede junto comigo. E se eu crescer, você vai olhar para mim e vai dizer assim: é possível crescer, o pastor cresceu. E se você crescer, eu vou olhar para você e vou dizer: é possível crescer, porque o irmão cresceu, a irmã está crescendo no relacionamento e na revelação da palavra de Deus, de quem é o Senhor. Olha aí Mateus 16, olha o versículo 18. O que acontece na vida de quem tem a revelação correta? Versículo 18. O que diz lá? Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, porque o nome Pedro, irmão, significa pedra, edificarei a minha igreja. Qual é a primeira coisa que acontece na vida de quem tem uma revelação exata de quem é Jesus? Qual é a primeira coisa que acontece? Jesus começa a edificar na vida desta pessoa os propósitos de Deus.
A igreja é um propósito de Deus. E no caso de Pedro, Jesus olhou e disse assim: ó, eu vou edificar minha igreja sobre ti, eu vou começar contigo, eu vou começar através da tua vida. Que coisa tremenda. Aquele que tem uma revelação correta de quem é Jesus, Jesus começa a edificar, construir na vida dessa pessoa os projetos de Deus, os propósitos divinos, os propósitos de Deus. E quando isso começa a acontecer, você começa a perceber que os teus sonhos se realizam, porque você já não está mais sonhando coisa tua, você está sonhando coisas de Deus. Aleluia! Porque Deus não é desorganizado como nós. Eu confesso para vocês que cada domingo à noite eu saio daqui e eu tenho vontade de, na segunda de manhã, pegar uma marreta e derrubar essa parede, e pegar uma colher de pedreiro e uma meia dúzia de tijolo e fazer a parede mais profunda e aumentar a igreja. Mas Jesus não faz isso. Nós fazemos. E a tentação é grande. Jesus não faz nada sem um projeto. Diga para o teu irmão: Jesus não faz nada sem um projeto. Aleluia! Ele não faz nada, Cláudio, sem um projeto na mão. Não. Esse negócio de vamos fazer um puxadinho, Jesus não age desse jeito. Jesus age com propósito. Jesus tem plano. Jesus tem projeto. Jesus tem a planta do que quer fazer na tua vida. Então quando você começa a ter uma revelação de quem Ele é, Ele, antes de começar a fazer, Ele começa a te mostrar: eu vou te levar por aqui, eu vou fazer isso na tua vida, porque Ele é tremendo. Ele age por princípio, Ele age por projeto, Ele age por propósito. E aquele que tem a revelação correta, a primeira coisa que começa a acontecer, a sua vida começa a mudar. E aquelas coisas que você nunca conseguia mudar sozinho, agora você começa a mudar e nem percebe como mudou. Por quê? Porque o projeto de Deus está sendo edificado em ti. O propósito de Deus está sendo levantado na tua vida. Coisas que você não conseguia mudar, agora o Senhor começa a mudar na tua vida. Por quê? Porque você está tendo uma revelação correta, exata, precisa de quem é Jesus. Aleluia. Então vale a pena ou não vale a pena ter essa revelação? Que cheiro bom, né? Aleluia. A palavra está alimentando a minha alma e esse cheiro está me deixando mal fisicamente. Por que mais? O que acontece mais além disso na vida de quem tem a revelação exata? Olha aí no mesmo versículo 18. Depois que Jesus diz que vai edificar a igreja sobre a vida de Pedro, ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que significa aqui? O projeto que Deus vai executar na tua vida, o diabo não vai derrubar. O diabo não vai derrubar. O diabo não vai derrubar. Aquele que conhece a Jesus intimamente, o diabo não consegue destruir o casamento, não consegue destruir a família, não consegue destruir as finanças. O diabo não exerce autoridade sobre aquele que conhece a Jesus. As portas do inferno não prevalecerão. Aleluia! O vento vai bater, teu casamento vai virar de perna para o ar, vai virar do avesso. Mas se você conhece Jesus, se Jesus está contigo, se tu está com Ele, fica tranquilo, porque vai dar um giro de 360, mas vai voltar para a posição, porque o marujo está com o mestre e o mestre está com o marujo. Jesus está com você. Não é à toa que Jó, no meio de toda aquela luta, de todo aquele sofrimento, ainda de joelhos chorando, ele dizia, talvez já sem força, talvez sem muito argumento de palavras, mas ele dizia: no fundo, eu sei que o meu Redentor está vivo, e vai chegar a hora que ele vai se levantar do seu trono, vai chegar a hora que ele vai se levantar a meu favor. Aleluia. Será que vale a pena ter revelação correta de quem é Jesus? Será que vale a pena tomar a cruz, negar a si mesmo, obedecer a direção dele? Aleluia.
Versículo 19. O que mais acontece na vida de quem tem a revelação exata, de quem tem a revelação correta? O que mais acontece? Versículo 19 diz assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Isso significa que através da tua oração, você que tem a revelação correta de quem é Ele, através da tua oração, tu vai poder abrir e fechar portas no reino espiritual. Tu vai ter a autoridade para abrir e fechar porta, abrir e fechar porta, abrir e fechar porta. Tu vai olhar para o mar e vai dizer: abre-te mar, e o mar vai se abrir, e vai dizer: fecha-te mar, e o mar vai se fechar, porque você conhece o Mestre, porque você conhece Jesus, porque você tem a revelação de quem Ele é. Quem tem a revelação correta tem a chave na mão. Você dobra o joelho e já sai abrindo porta. Você dobra o joelho, a primeira porta que se abre é do céu. Acesso livre ao trono do Pai, do Todo-Poderoso, daquele que resolve a coisa, que muda a sentença. Só que essa chave, meu irmão, você não consegue uma cópia no chaveiro. Essa chave é uma para cada um. Há uma chave dessa para cada crente, há uma chave dessa para cada cristão, há uma chave dessa para cada discípulo que conhece o Mestre. Veja que Jesus não disse isso para todos os discípulos, Ele só disse isso para um, Ele só disse isso para Pedro, porque naquele momento só quem teve a revelação correta foi Pedro. A chave que abre é a mesma que fecha. Sabe o que Deus dá com isso pra gente que conhece Ele? Deus dá o direito de participar de um atributo divino. A palavra diz que Deus abre portas aonde não há portas. E a porta que Ele abre ninguém fecha. Por quê? Porque é Ele que tem a chave, meu irmão. E a porta que também Ele fechar, ninguém abre. Por quê? Porque é Ele que tem a chave. Mas agora Ele está dizendo para o discípulo que tem a visão correta, a revelação exata, a visão e a revelação verdadeira. Ele está dizendo: eu vou te dar uma cópia dessa chave, e você vai abrir e fechar as portas dos céus. Tem comprovação bíblica disso? Tem. O profeta disse para Acabe: a partir de agora só vai chover nessa terra depois de eu dizer que vai chover. Só vai cair gota do céu, e aí orvalho do céu sobre essa terra. Só vai cair chuva ou orvalho a partir do momento que eu disser que ela tem que cair. A palavra do profeta fechou o céu, mas daqui a pouco o profeta vai para a oração e ele começa a orar. E a Bíblia diz que se levanta uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele diz para o seu servo: vai lá e avisa Acabe, manda ele deitar o cabelo, manda ele se mandar, diz para ele pegar a carruagem e ir embora, porque eu já ouço o barulho de uma grande chuva. Ele tinha a chave que abriu o reino, ele tinha a chave que abriu os mistérios divinos, ele tinha a chave que abria os milagres no reino dos céus. Você precisa dessa chave? Quantos aqui tem muitas portas fechadas na sua família, na sua casa, no seu casamento, na sua vida espiritual? Quantos aqui sabem que tem propósito divino, tem ministério, tem chamado, mas as portas parecem que não se abrem? Você precisa ter a revelação exata, você precisa conhecer Jesus de perto, você precisa saber explicar o que ele significa para você, e a chave do reino do céu talvez vá parar na sua mão, e você vai começar a orar, e as portas vão se abrir. Você pode dar glória a Jesus? Aleluia, Jesus. E aí Jesus diz mais uma coisa no versículo 19: e tudo que ligar na terra, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Sabe o que Deus está dizendo nisso? Que Deus vai confirmar a palavra da tua boca.
Quando você disser para a tua família que está de luto, Deus é fiel. Quando você disser para a tua família que está na prova, Deus é fiel. A fidelidade dele vai vir como uma nuvem na velocidade da luz e vai cobrir você. Quando você abrir a boca e dizer, Deus vai abrir uma porta. Ah, meu irmão, o que tu ligar na terra, Deus vai dizer, vamos ligar no céu. O meu servo liberou uma palavra de bênção. Vamos liberar essa palavra aqui também. Aleluia! Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Quem entender a questão da autoridade, entenda isso. Por que eu preciso me submeter à autoridade do meu pastor? Por que eu preciso me importar com a palavra dele? Por que eu preciso estar debaixo de uma autoridade? Porque eu preciso viver aquilo que eu espero. Eu preciso fazer aquilo que eu espero que Deus faça comigo. Homens que têm autoridade, que exercem autoridade, precisam ter um cuidado. Precisam ter um zelo por isso. Porque a palavra de quem tem autoridade pode matar e pode dar vida. João, sabendo disso, ele disse para Jesus, quando ele sai de uma cidade que não recebem ele bem, ele diz, Senhor, quer que eu ore e peça para Deus mandar fogo do céu e matar toda essa gente? Jesus diz, não, para com isso, cara. Você não sabe de que espírito sois? Essa é a palavra de Jesus. Nós não viemos para trazer morte, viemos para trazer vida. E o discípulo recua. Amém? Então é por isso que eu preciso me submeter, é por isso que você precisa se submeter. Você precisa ter alguém acima de você como autoridade espiritual. O que ligar na terra será ligado no céu. Mas o que desligar na terra será desligado no céu. No Novo Testamento nós encontramos, tinha um camarada numa igreja, que esse camarada ele aprontava tanto que já não tinha mais com quem aprontar. A Bíblia diz que ele chegou a dormir com a sua madrasta. E quando o apóstolo Paulo de longe ficou sabendo, sabe qual foi o conselho do apóstolo Paulo? Ele escreve e ele diz assim aos líderes da igreja: entreguem esse imoral nas mãos do diabo, para o diabo afligir a carne dele e a alma ser salva no fim da vida. Autoridade. Isso não, Deus não dá por sorteio, Deus não dá para qualquer um. Isso Deus dá para quem tem a revelação exata. A revelação que eu tenho você pode ter, mas você precisa andar com Ele e buscar o que eu estou buscando. Você precisa ir para o monte, você precisa falar com Ele, você precisa fazer alguma coisa. Aqueles que têm a revelação exata, o que eles ligarem na terra será ligado no céu, o que eles desligarem na terra vai ser desligado no céu, o que eles cancelar na terra será cancelado no céu, irmão. Isso significa que Deus vai confirmar a palavra da tua boca. Quando você abrir a boca para abençoar alguém, Deus vai confirmar. E aí talvez você não vai mais precisar chamar o pastor para orar pela tua filha, pelo teu filho, pelo teu marido, pela tua mulher, ou por você, porque você vai dizer: oh Deus, eu estou incomodado com essa enfermidade e eu quero ligar uma chave no céu agora, a chave da cura. Manda a cura agora sobre a minha casa, minha família, manda teu poder aqui. E quando você pensa em ligar para o pastor, o milagre já aconteceu, porque o milagre não está no pastor, o milagre está em Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é eu quem liberto você, é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Aleluia.
Eu já vou terminar, irmãos. A partir do versículo 21, agora eu vou dar uma... Não vou ser tão profundo, porque eu preciso terminar essa mensagem. A partir do versículo 21, nós vamos encontrar aqui que Jesus, ele começa a falar para os discípulos que ele ia para Jerusalém. Dali de Cesareia, ele ia agora para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele ia ser entregue, ele ia ser traído, ele ia ser preso, ele ia sofrer, ele ia morrer e ele ia ressuscitar no terceiro dia. Ele ia falar tudo isso. Ele começa a falar isso no versículo 20, 21, 22, ele vai falando, e aí nós vamos encontrar o homem da revelação dando uma fora. Porque quem tem revelação de Deus, diga para o seu irmão, quem tem revelação de Deus, quem tem a revelação exata, precisa vigiar o dobro, precisa orar em dobro, para não pisar na bola. Quem puder anotar isso aí, anota. Porque se você começar a buscar revelação de quem é Jesus, você vai começar a conhecer Jesus. E conhecendo Jesus, inevitavelmente você vai começar a desfrutar de coisas extraordinárias que você nunca experimentou, mas você vai ter que vigiar em dobro. Porque quando Jesus começa a falar do sofrimento que ia passar, aí Pedro recebeu um elogio. Ele tinha recebido um elogio de Jesus. Aí agora Everton, ele acha que ele está na frente dos outros. Olha, eu tirei nota 10 e os outros nem nota ganharam. Então se tem um cara aqui que pode falar, esse cara sou eu. Não associe com a música. E aí ele dá um passo à frente de novo, como antes deu certo, eu vou de novo. Ó, tem um somzinho tocando aí. Não diga alô, por favor, só desligue. E também não levante, porque senão todo mundo vai ver que é o seu. Onde é que eu estava? O cara deu um passo à frente de novo. No primeiro passo deu certo, ele tirou 10. Agora ele dá um segundo passo. Pá! E ele disse: Senhor, quero dar uma palavra. Fala, Pedrão. Agora ele já estava íntimo, né? Fala aí, Pedrão. Ó, Senhor, o negócio é o seguinte: não deixe isso acontecer, não, Senhor. Tu tem que ter misericórdia de ti, Jesus. Pode olhar, está ali no texto, irmãos. Eu vou até dizer um versículo para você. Pega a Bíblia e olha aí. Olha, o texto é mais profundo do que eu estou sendo. Versículo 22. Mateus 16, 22. Então Pedro, chamando Jesus à parte, quer dizer, dizer assim, ó: Jesus, vem cá. Que isso? Vem cá, quero dar um papo contigo. Vem cá, Jesus. Ô cara, o negócio é o seguinte: não pode deixar isso acontecer, cara. O que é isso? Tu tem que ter misericórdia de ti. Tu é o nosso líder, tu é o nosso mestre. Isso não vai acontecer nunca. A Bíblia diz que ele chama Jesus para um canto e começa a dar uma chamada no mestre. Obrigado, querido. O que ele... Vou te levar até lá. Te peguei e te levo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer: Jesus, tu não está batendo bem. Jesus, deixa eu te dar uma orientação aqui. Jesus, deixa eu te dar um conselho aqui. Jesus, ouve a voz daquele que tem revelação. Jesus, eu tenho revelação, revelamento para ti. Não faz isso. Nunca nós vamos deixar isso acontecer, Jesus. Mas onde é que nós estamos? Talvez Gaúcho de Bagé era o homem da revelação. Amém? Temos que ouvir homens que têm revelação. Amém? Revelação de Deus. Não essas coisas que um grita lá na esquina: ó, vamos revelar. Não. Revelação que você conquista na oração, no joelhinho e na palavra. Aí é que Deus se revela. Amém? É aí que Deus revela. Eu já vi muita gente se explodir por ir atrás de revelação que saiu da boca de alguém.
Mas eu nunca vi alguém se explodir. Quando Deus fala, quando ela está orando, jejuando e lendo a palavra, Deus revela, Deus fala, Deus mostra e é tiro certo. Pá! Então cuidado com isso. Quem tem revelação tem que vigiar o dobro. E Pedro não vigiou. Ele achou que estava, né? Revelação não é bola de cristal, que tu liga ali na tomada, pum, acendeu, já está mostrando tudo. E ele achou que ele podia chamar a atenção de Jesus. E ele chama, e ele está esperando que Jesus diga: uau, cara, agora não. Agora eu vou te dar 100. Antes eu te dei 10. Agora. E Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Tu estás me servindo de tropeço. Está aí na Bíblia, leia o versículo 23. Para trás de mim, capeta. Não, capeta é apelido carinhoso. Para trás de mim, Satanás. Porque nesse momento tu está sendo uma pedra de tropeço. Você está sendo um motivo de escândalo. E olha o que mais Jesus diz: porque você não entende nada das coisas de Deus, só entende das coisas dos homens. Então, mas não é o Pedro da revelação? Sim, mas ele não vigiou. E o que isso nos ensina? Que Pedro sabia quem era Jesus. Pedro tinha a visão correta, espiritual, de quem era Jesus, mas tinha uma visão carnal da obra e do projeto de Jesus. E isso é meia revelação. Porque não basta você saber: eu sei quem é Jesus, Ele é o meu Salvador. Está correto. Ele é aquele que perdoou os meus pecados, que me resgatou. Está correto. Mas isso é só metade da revelação. Qual é a outra metade? É você entender claramente qual é o projeto de Jesus. O que Ele quer fazer por você. O que Ele deseja fazer na tua vida. Nós não fomos chamados para viver por meia revelação. Nós somos chamados para conhecê-lo e para desfrutar da mudança, da transformação que Ele tem para as nossas vidas. Não, mas Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é amor, Jesus é misericordioso, Jesus me conhece. É lógico que Ele te conhece. É bom demais, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Sabe que eu encontro uma coisa interessante na Bíblia? Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Perfeito. Isso significa que nós podemos vir como nós estamos. Agora, eu nunca vi na Bíblia, e por favor, se você já achou, me mostre. Eu vou ser humilde o suficiente para aprender. Mas a Bíblia não diz, eu pelo menos nunca achei, que você e eu devemos permanecer do jeito que chegamos. O microfone falhou bem na hora, mas eu vou repetir. Nós podemos vir do jeito que tiver, que estiver, mas não permanecer do jeito que chegamos. O apóstolo Paulo disse: eu estou convicto, eu estou certo, eu tenho certeza absoluta de que aquele que começou em vós a boa obra é fiel para completá-la. Você chegou em Jesus, começou uma obra na tua vida, e o desejo de Jesus é completá-la. E você precisa conhecer o projeto, você precisa conhecer o plano, você precisa ter a planta, você precisa ter o discernimento exato. E naquele momento Pedro não tinha ideia disso e falou bobagem. Se Jesus entrasse na conversa, na revelação furada de Pedro, ele não teria ido para Jerusalém, não teria morrido, não teria ressuscitado, e nós não teríamos salvação. Jesus não veio para passear, Jesus veio para morrer, e sabia disso desde o começo. Pedro já tinha ouvido muitas vezes, como nós, que ouvimos tantas vezes a mesma coisa.
mas ele não tinha revelação. Nós precisamos ter uma revelação completa. Você sabe quem é Jesus, mas você precisa entender que Ele tem um plano para a sua vida. E você precisa conhecer esse outro lado. Não só o Jesus Salvador, mas o Jesus construtor, o Jesus transformador, o Jesus que pega a marreta e derruba essa parede velha que você levantou, o Jesus que pega a serra e corta você pelo meio, o Jesus que pega, me diz algum outro aparelho, por favor, irmão, em nome de Jesus, o Jesus que pega a lixa e começa a lixar você, o Jesus que pega a pistola e começa a pintar você de novo, dar uma cor diferente, o Jesus que levanta, que edifica, que constrói sobre a tua vida. Não são Jesus. Tem gente que imagina Jesus lá na cruz. Toda vez que vai orar, imagina Jesus na cruz. Toda vez que está ouvindo a palavra, imagina aquele Jesus lá. Essa fase já passou. Sabe o que Jesus tem na mão? Uma ferramenta. Hoje Ele tem uma ferramenta na mão. E a ferramenta se chama Espírito Santo. Aleluia. Nessa ferramenta Ele quer começar a aplanar os teus caminhos. Ele quer começar a endireitar a tua vida torta. Ele quer começar a reconstruir você que está em pedaços. Ele quer começar a juntar os teus pedaços, tirar o lixo, tirar a sujeira e fazer um vaso novo. É verdade que Ele vai te dar uma boa, uma amassada, mas Ele vai fazer um vaso de honra para a glória do nome dEle. Quando Pedro abre a boca pela segunda vez, ele demonstra a instabilidade. A instabilidade da sua vida com Jesus, do seu relacionamento com Jesus. Surge uma dificuldade na nossa vida, e a primeira coisa que nós fazemos é dar um tempo da igreja. Não vou na igreja. Isso se demonstra a nossa instabilidade no relacionamento com Jesus. Surge uma dificuldade, eu não vou mais orar, não está compensando, não está valendo a pena. E aí já tem até um ditado que eu não sei quem foi o infeliz que inventou. Quanto mais reza, mais assombração aparece. Então eu vou parar de rezar. Pare de rezar e comece a orar. Rezar é uma cartilha, orar é falar com Deus. Mas quando a coisa aperta, a gente para de orar. Para que passar fome? Não vou mais jejuar. Eu começo a jejuar, passo fome, dói a barriga, dói a cabeça, me dá tontura, me dá moleza, e as coisas não mudam. Oh, irmãos, nós precisamos ter uma revelação completa. Eu quero. Aleluia. De aproximadamente 6 horas de oração no monte, pelo menos 4 horas e meia, eu fiquei dizendo para Deus: eu quero, Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu preciso mais, eu necessito mais, eu estou com fome demais, eu estou com sede demais, e eu sei que tu tens muito mais. Não é possível que eu vá viver só isso que eu estou vivendo. Eu quero, eu creio, eu busco, eu necessito, eu anseio, eu preciso. Eu quero dizer para você que existe mais e mais e mais de Deus. Você não conhece uma gota do que Deus tem para fazer na sua vida. Você não conhece. Mas Deus me curou do câncer. E daí? Para que você acha que Deus te curou? Para você ficar aí sentado, olhando para mim, de vez em quando a palavra é agradável, você diz um aleluia. Não, se Jesus não deixou você morrer, é porque Ele quer te levantar e fazer alguma coisa nessa terra. Ele quer te levantar e te usar para alguma coisa nessa terra. Ele quer construir em cima de você os planos e os propósitos dEle. Senão Ele ia deixar a gente morrer. Precisamos ter uma revelação correta e completa do que Ele tem para a nossa vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Hoje todo mundo descansou, era feriado. Então,
Aguenta um pouquinho mais aí. Em nome de Jesus. Aguenta um pouquinho mais em nome de Jesus. Aleluia.